Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje para compartilhar com vocês uma análise detalhada dos indicadores educacionais do ensino médio brasileiro. Somos a equipe Nicole Ximenes, Brenda Oliveira, Tainá Mateus, Eduarda Alves, Bruno Lira e Felipe Menezes. Nós vamos apresentar hoje um estudo baseado nos dados oficiais do INEP, cobrindo um período de 18 anos, de 2005 a 2023, Essa análise nos permite ter uma visão mais abrangente da evolução e dos desafios atuais do ensino médio no Brasil. Nosso trabalho teve 4 principais objetivos. O primeiro é acompanhar a evolução do ensino médio regular através dos principais indicadores educacionais ao longo dessas quase 2 décadas. Em segundo lugar, fizemos uma análise estatística para entender como variáveis econômicas e educacionais influenciam o INDEB e a taxa de aprovação. E, além disso, realizamos uma comparação sistemática do desempenho entre diferentes regiões do país e entre as redes de ensino público e privada, avaliando também o cumprimento das metas estabelecidas pelo INDEB, buscando identificar tendências e disparidades educacionais que possam orientar políticas públicas mais efetivas. E agora, por que é tão importante essa análise? Ela nos fornece um diagnóstico robusto da qualidade da educação do ensino médio brasileiro, permitindo entender onde avançamos e onde precisamos melhorar. Esses dados subsidiam a avaliação de políticas públicas, tanto em nível nacional quanto regional, mostrando o que funciona e o que precisa ser ajustado. A análise revela desigualdades persistentes, mostrando as disparidades que ainda existem entre diferentes regiões do país e entre as redes pública e privada. E talvez o mais importante, serve como uma base para a definição de metas futuras, porque só podemos planejar onde queremos chegar quando sabemos exatamente onde estamos hoje. O nosso estudo ele é focado na análise dos indicadores educacionais do ensino médio brasileiro, como a Nicole bem ressaltou, e ele tem um público-alvo bem abrangente. No primeiro grupo, a gente pode ver os gestores públicos. Nesse grupo, a gente pode incluir o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais. No segundo grupo, a gente pode ver as academias e a pesquisa em si. Esses públicos eles se beneficiam, já que os dados e as conclusões servem para os pesquisadores das universidades e dos institutos de estudo educacional. E por fim, mas não menos importante, nesse grupo a gente pode incluir ONGs, prensa, pais, estudantes e os próprios profissionais da educação. Para realizar essa análise, a gente trabalhou um conjunto de dados bem robusto, dividindo essa parte do contexto em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vê o período e foco. O período foi de 2005 a 2023. O nosso principal foco foi o ensino médio regular brasileiro. E a abrangência da análise ela é nacional, regional e por unidade federativa, mais especificamente o Ceará. No segundo momento, a gente vê a desagregação. E nesse momento é onde a gente faz uma análise mais voltada a regiões geográficas. E nesse momento, a gente separou os dados por rede de ensino. Já no terceiro momento, a gente vê os indicadores principais, taxa de aprovação por série, as notas da SAEB e o INDEB, tanto observado quanto projetado. Esses dados fornecem a base para a nossa regressão linear múltipla, para explicar as variações do INDEB. Mas vale ressaltar que as notas da SAEB, elas não entraram para o cálculo da nossa regressão linear múltipla, elas entraram como base para a nota de aprovação. Nesse contexto, a gente tem a metodologia e a composição dos indicadores. O IDEB, ele é o Índice de Educação Básica. As nossas metodologias, elas foram divididas igualmente. No IDEB, que é como se fosse um boletim da educação brasileira, a gente tem as taxas de aprovação, que elas equivalem ali ao aluno tendo sucesso de passar de ano, e a nota do SAEB, que é o foco de conhecimento real em matemática e língua portuguesa. Na verificação dos pressupostos estatísticos, a gente tem 3 resultados. A normalidade. A normalidade, a gente pode encarar uma balança que a gente mede se realmente ela está medindo corretamente. No caso, a gente teve um resultado positivo, significa que os nossos testes, eles são confiáveis. No Durbin, a gente pode encarar como um teste de independência. Esse aqui é para saber se nossos fatores, se eles têm uma correlação. Já na multicolinearidade, a gente tem que encarar como uma coisa de similaridade. Como, por exemplo, a questão da renda de uma casa, ela pode impactar no acesso à internet. Variáveis selecionadas. Variável dependente IDEB, indicador síntese da qualidade educacional. E o bloco social é índice de vulnerabilidade social. É uma condição social que teve um impacto negativo esperado. Já o bloco econômico é o PIB per capita, recursos disponíveis, que teve impacto positivo esperado. Tem a taxa de crescimento, que é o dinamismo econômico, e o emprego, oportunidade econômica. Os dois têm um impacto positivo esperado também. Já o, por último, bloco educacional, tem a taxa de aprovação total, que é a eficiência do fluxo escolar, que também teve impacto positivo esperado, e o indicador de rendimento, que é o desempenho acadêmico.
Bom dia, eu vou apresentar alguns resultados, principalmente focar na questão da análise dos coeficientes. A gente tentar entender a cada variável e o que ela significa quando a gente tenta visualizar esse modelo do IDEB. Então, a gente está analisando ela a partir de 3 fatores: a taxa de aprovação total, a taxa de crescimento econômico e o indicador de rendimento dos estudantes. O que o modelo mostra é que a taxa de aprovação, ela é, de longe, a mais importante, que a cada 1% de aumento na taxa de aprovação, a gente também eleva o IDEB em quase 19 mil pontos. Quando aumenta a aprovação, o IDEB também sobe, e isso está ligado à questão da repetência e da evasão, ou seja, quanto menos aluno fica parado na escola, repete mais vezes a sua série ou sai da escola, melhora o índice. O segundo ponto é a taxa de crescimento econômico. Está ligado ao que o Bruno falou em questão de PIB, o emprego e o crescimento econômico de cada um, e ele é um coeficiente que também está positivo, ou seja, nos anos em que a economia cresce, o IDEB tende a melhorar. Aqui a gente tem que a cada 1% de crescimento econômico, a gente também aumenta o IDEB em 4 mil pontos, quase 5 mil pontos. Então, a interpretação aqui é que o crescimento econômico, ele cria mais condições para investimento na educação, e isso, no geral, melhora as condições das famílias. E já o último indicador é o indicador de rendimento, que ele aparece com eficiente negativo e bem pequeno. Aqui a gente teve um resultado contra-intuitivo. A gente esperaria que, se o rendimento aumentasse, o IDEB também aumentaria, e não ao contrário, que é o que mostra aqui. Aqui a gente tem um problema que é técnico, então foi um problema do próprio modelo, onde a gente tem variáveis que às vezes podem se sobrepor muito, ou realmente esse indicador ele não representar tão bem aquilo que ele deveria estar medindo. A gente usou ele como um indicador importante, mas ele tem esse contraponto quando a gente coloca ele junto ao modelo. Agora a gente vai estar falando da qualidade desse modelo, a qualidade do ajuste de modelo. Aqui a pergunta que a gente tem é: esse modelo funciona bem ou não? A gente tem os 3 indicadores principais que podem responder essa pergunta para a gente. O primeiro é o R, que deu 0,976. Esse número ele mostra o quanto o IDEB que o modelo prevê está próximo do IDEB real. Quanto mais perto de 1, mais forte essa relação. Então, o número que a gente tem aqui de 0,976 é uma indicação de uma relação quase perfeita. Então, ele realmente é um movimento muito consistente. O segundo que a gente tem é o R ao quadrado, que foi de 95,2%. Isso significa que mais de 95% da variação do IDEB é explicada pelas variáveis que a gente está utilizando e que foram explicadas lá no início. O terceiro é o teste F, que ele saiu estatisticamente significativo, ou seja, o P é menor que 0,001. Traduzindo esse número, quer dizer que é muito improvável que esses resultados eles sejam apenas uma obra do acaso. Eles realmente têm uma conexão com a realidade, e eles não são só uma construção por conta do modelo. Eles realmente estão ligados ao que vem acontecendo aqui no mundo real. Olá, eu sou Felipe Menezes e eu vou apresentar agora a análise comparativa entre as regiões e entre a disparidade de redes. Na comparação regional, nós temos o Sul e o Centro-Oeste como os 2 índices maiores, e o Nordeste como o menor índice, com 4,1. Na disparidade entre redes, nós temos a rede privada com 5,5 e a rede estadual com índice de 4, apresentando a diferença de 1,5 entre os dois. Os principais desafios identificados são a disparidade regional, que teve uma persistência de desigualdade entre as regiões. A lacuna pública/privada tem uma grande diferença de desempenho entre as redes, e as metas não atingidas foi o DEB abaixo das projeções, e a estagnação em matemática foi um pouco avanço nas notas do SAEB. Agora, nas recomendações e conclusões, as nossas recomendações estratégicas foram as políticas focalizadas em regiões vulneráveis, investimento em formação docente, programas específicos para matemática, fortalecimento da gestão educacional e monitoramento contínuo e transparente. E aqui nas conclusões, nós temos 4 elementos que são fundamentais para determinar as variações no IDEB, que são os fatores educacionais diretos, a taxa de aprovação, que é o principal motor do IDEB, com foco em melhorar o fluxo escolar, crescimento econômico, que ajuda, mas a riqueza acumulada não garante melhoria sem boa gestão, e problemas de medida. Multicolinearidade exige investigação e resolução. Para concluir o nosso trabalho, eu acho que é importante lembrar que o nosso modelo econômico, ele também incluía o emprego, que foi uma parte estendida de indicador de oportunidades econômicas para a família. Mesmo ele não aparecendo entre os coeficientes de maior destaque que eu havia colocado, ele é um indicador
que ajuda a explicar o contexto em que o IDEB evolui. Em cenários de maior ocupação e renda, as famílias tendem a ter mais condições de manter os jovens na escola, reduzindo a evasão e apoiando os estudos. A gente agradece muito a atenção de todos, espero que tenha sido um trabalho que possa colaborar socialmente e conseguir complementar com outros estudos voltados para a área da educação e que tenha sido produtivo.